Parte 2, coquetéis tradicionais. Nossa investigação dos coquetéis começa onde ela deve começar, com o básico, tá? Quando eu digo coquetéis tradicionais, eu não quero dizer coquetéis clássicos, eu quero dizer coquetéis da qual a produção só precisa de nada mais que gelo, bebida e mixer e algum equipamento, tá bom? É isso que ele quer dizer com coquetéis tradicionais. A seção 1 da parte 2, ela vai lidar com a ciência, a produção e o uso do gelo e a maneira que o gelo interage com a bebida e também a lei fundamental dos coquetéis. A seção 2 vai lidar ali com drinks batidos versus mexidos versus montados, enfim, e algumas palavras finais aí sobre os layers, né, sobre receitas e estrutura de receitas. Hoje a gente vai falar da parte 2, seção 1, tá bom? Então quem está acompanhando aí com o livro, um PDF, o Kindle, a gente começa ali na página 65, tá bom? Página 65 é a parte 2, seção 1, coquetéis tradicionais, traditional cocktails, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui nas anotações. Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar particularmente sobre gelo com bebida, sobre diluição e bem brevemente sobre a formação do gelo, tá bom? Então vamos lá. Gelo, simplesmente o gelo por ele mesmo, tá? Gelo é simplesmente água congelada. Não parece que tem muito para falar sobre o assunto, né? Você vai lá, põe água no seu freezer, congela, pronto e acabou. Mas de fato, fazer gelo pode ser um pouquinho complicado, tá? E bartenders modernos, eles passam muito do seu tempo ali tentando recriar um tipo específico de gelo que é puro e cristalino, o gelo que era a norma antigamente, antes da época da refrigeração mecânica, tá? Antes da refrigeração mecânica, a galera eles costumavam extrair gelo, tá? No inverno de lagos e de rios congelados. E aí eles estocavam isso em grandes armazéns, né? Eles chamavam de ice houses para usar durante o ano inteiro. E ali por volta de 1840, 1850, você já tinha então comerciantes vendendo gelo no mundo todo. Então eles tiravam o gelo da região mais norte e levavam gelo para regiões mais quentes, incluindo o tópico, tá? Ele deixa a dica aqui para quem quiser ler mais sobre história de como começou esse comércio de gelo e tal, tudo mais. Até ficar a dica para quando, né, as coisas voltarem à normalidade, dá uma passadinha no Frank, conversa com o pessoal lá, porque tem muita coisa da carta bem bacana que é baseada nessa época, sim, né? Depois a Laís ou o Rafa aí pode até falar melhor com a galera de qual que foi a importância ali, se eu não me engano, foi o senhor Tudor, tá? Que começou a fazer essa venda de gelo aí e fez a coisa acontecer. A dica que ele dá de livro é o The Frozen Water Trade. The Frozen Water Trade é a dica de livro que ele dá para quem quiser saber mais dessa história. Tá? E aí ele já traz uma indagação aí pra gente, né? Como é que os caras conseguiam transportar gelo de uma região norte, uma região na época remota, para regiões mais quentes, como as dos trópicos, sem aquele gelo derreter, porque não tinha refrigeração mecânica. Então você não tinha um caminhão com ar-condicionado, um navio com ar-condicionado, etc e tal, né? Como é que os caras faziam para tirar gelo de um lugar e levar para outro e fizesse com aquela viagem, que aquela viagem valesse a pena? Legal? Ele fala que a resposta está numa relação que é crítica para a gente entender como fazer coquetéis, como o gelo se comporta também dentro do coquetel. E essa relação é entre a área de superfície e o volume. Então, a relação que a gente tem que entender é a relação entre a área de superfície e o volume. Ele diz o seguinte: a quantidade de gelo que derrete em X tempo é proporcional à quantidade de calor que é transferida para dentro do gelo. E a quantidade de calor transferida para o gelo é diretamente proporcional à área de superfície exposta
ao ambiente, tá? Completa assim, conforme um objeto fica maior, a área de superfície dele aumenta, logicamente. Só que ele diz que o que aumenta ainda mais que a área de superfície é o volume desse objeto, tá? Um exemplo claro que ele dá aqui. Triplicar o tamanho de um cubo de gelo, ou o tamanho de um cubo, o que quer que seja, você vai aumentar a área dele de superfície por um fator de 9, tá? E o volume dele por um fator de 27. Por quê? Quando a gente vai aumentar a área, a gente vai aumentar em 3 vezes, então a área é ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, tá? E o volume a gente faz ao cubo. Então, 3 ao cubo, 27. Legal? Então, só para repassar, para a gente não perder aqui, que a gente vai voltar nesse ponto várias vezes, que é a relação de área versus volume, tá? Vamos repassar esse comecinho aqui. Então, o gelo era extraído de rios e lagos e ali por volta de 1850 já existia esse comércio global. Como é que a galera conseguia fazer? O que explica isso é a relação entre área e volume, área de superfície e volume. Então ele dá o seguinte fato para a gente. A quantidade de gelo que derrete em X tempo, ela é proporcional ao calor transferido ao gelo. A quantidade de calor transferida ao gelo é diretamente proporcional à área exposta ao ambiente. Então, se eu estou com gelo ali, em determinado tempo, derreteu esse tanto aqui, foi esse tanto de calor que ele recebeu. Tá? A quantidade de calor que esse gelo consegue receber, consegue absorver para ele, ela é proporcional à área que é exposta a esse calor. Legal? Então, quanto maior o objeto, maior sua área. No entanto, aumenta-se mais o volume. Por quê? Porque a área a gente aumenta ao quadrado e o volume a gente sempre aumenta ao cubo. Então, por exemplo, se a gente for aumentar o tamanho de um gelo em 3 vezes, a gente vai fazer 3 ao quadrado, 9, fator 9. 3 ao cubo, 27. Se eu for aumentar o tamanho de um gelo em 4 vezes, vai dar área 16, volume 64. Então dá para a gente ver, conforme a gente aumenta, que a gente multiplica, essa diferença, esse gap, ele fica maior, tá? A gente chega à seguinte conclusão do quê? Que grandes volumes de gelo derretem muito mais vagarosamente do que pequenos volumes de gelo. E isso fazia com que essas viagens intercontinentais para comercializar gelo fossem possíveis. E esse é o mesmo fato fundamental que vai explicar para a gente, que vai fazer a gente entender como é que os coquetéis funcionam, tá? Bom, quem está com o livro na mão aí já está vendo que tem um grande capítulo pela frente de como que o gelo se forma, tá bom? Em relação a como o gelo se forma, a gente vai dar uma pulada, porque é o seguinte, o Dave Arnold, ele explica também como fazer o gelo cristalino, certo? E antes dele explicar como faz o gelo cristalino, ele acaba dando a explicação por que que o gelo fica transparente. E aí ele vai falar de supercooling, da anomalia de expansão da água, expansão do gelo e tal, tudo mais. A gente vai ficar aqui umas 5 horas falando sobre isso, porque é um papo bem complicadinho, tá bom? O objetivo hoje não é exatamente te ensinar a fazer o gelo cristalino para você usar no bar, tá? Até porque com certeza tem muito tutorial por aí, já em português, que te ensina a fazer isso perfeitamente, tá? Então o objetivo hoje não é te ensinar a fazer o gelão para você usar lá no seu drink, tá? Mas é mostrar para a galera como é que o gelo interage dentro da bebida, como é que funciona o lance de diluição e tudo mais, tá bom? Então eu vou pular essa parte de como o gelo se forma e como fazer gelo cristalino ou até cortar e temperar gelo para a gente entender gelo com bebida alcoólica, legal? Então vamos lá. O Dave Arnold ele faz a seguinte experiência aqui, ele fala assim, ó, o gelo a 0 graus ele pode resfriar um coquetel abaixo de 0 graus. De fato, a maioria dos coquetéis que usam gelo para refrigerar, eles podem apresentar até menos 6 graus centígrados, tá? Muita gente acredita que esse fato ocorre porque o gelo que foi colocado na bebida já estava a uma temperatura negativa,
tá? Mas não é bem assim. E aí ele vai por um experimento aqui, ele fala, olha, vamos fazer então aqui um martini para a gente mostrar o que que acontece e por que que a temperatura baixa. O que que ele faz? Ele pega um minitim ou uma coqueteleira com água, tá? E a outra vai ser com gin e vermute ali. Ele coloca exatamente a mesma quantidade de gelo e de líquido nas duas. E aí ele pega o termômetro e vai começar a mexer ali o que tem água, tá? Ele vai mexendo, passa um bom tempo mexendo, a temperatura já vai baixando, chega a 0 graus e para. Ele continua ainda, mas ele vê que a temperatura parou, não tem como resfriar a água e gelo abaixo de 0 graus. Ele fala, beleza, então cheguei aqui no meu ponto de equilíbrio. Quando ele faz isso com a bebida alcoólica, ele começa a mexer, ele vê a temperatura baixando normal até 0 graus, e aí ele vê que dá uma acelerada. E aí a mistura dele ali de álcool começa a baixar para baixo de 0. Ele continua mexendo, ele fala que ele mexe por mais ou menos uns 2 minutos e alcança a temperatura de menos 6,75 graus, tá? Aliás, ele deixa a dica que para quem geralmente gosta de martini batido, mexer por um longo período de tempo é legal. Então, de repente, se você, barman, tem um cliente que gosta de martini batido, e aí de repente você quer mostrar alguma coisa, um truque novo para ele, pode ser uma boa, tá? Se for uma questão de temperatura, se não for e diluição, se não for uma questão de textura, tá bom? E aí ele faz a seguinte pergunta, que é no assunto que a gente vai entrar, que é: por que é possível resfriar abaixo de 0 graus? Por que é possível resfriar um coquetel abaixo de 0 graus, sendo que o próprio gelo que a gente utiliza, ele está a 0 graus? Então, como que eu pego um negócio que está a 0 e resfrio o outro abaixo da temperatura do trem que eu estou usando aqui? Tá? Esse é o fenômeno que ele investiga aí pra gente, tá bom? Então, para quem está com o livro na mão, a gente vai começar aqui a partir da página 76, 76, tá? Que ele fala o seguinte: físicas interessantes sobre o coquetel que você pode ignorar se você não ligar nem um pouco. Eu acho que a maioria da galera que está aqui, inclusive esse que vos fala, ligo e eu gostaria muito de saber por quê. Legal? Então vamos lá. Você pode ir por diferentes caminhos para entender como o gelo resfria abaixo de 0, tá? Para quem manja muito de ciência, ele fala o seguinte: propriedade coligativa ou pressão de vapor. Para quem manja de propriedade coligativa ou pressão de vapor, não é o meu caso, acho que nem vai precisar ouvir o que eu estou falando, porque já entende como isso acontece, tá? Mas a melhor aproximação, a melhor solução que ele vê para esse problema, ele enxerga um negócio como um cabo de guerra entre entalpia e a entropia, tá? São dois termos da termodinâmica, tá? E ele promete o seguinte, que apesar dessas palavras assim, entalpia e entropia, não tem muito jargão científico envolvido, tá? Mas que a ciência que explica o porquê que isso ocorre ali no coquetel é a termodinâmica, tá bom? Para o nosso propósito, tá? Para o propósito ali do coquetel, a entalpia ela pode ser pensada como simplesmente energia calórica, energia do calor, tá? Então a entalpia é a medida de mudança de calor durante uma reação ou durante um processo, tá? Entropia já é um conceito muito mais doido, tá? O que ele fala é que a entropia ela pode ser vista como uma medição de quão desordenado um sistema é. Gente, eu sei que tá meio difícil, tá indo um pouco rápido, mas tá tudo anotadinho aqui, tá? E eu vou repassando com vocês. Então, vamos lá. Por que a gente chegou nesse assunto? Porque a gente quer saber o porquê que o gelo pode resfriar a uma temperatura negativa, tá? Ele explica aqui o seguinte: o que acontece ali dentro, a reação que acontece, é como se fosse um cabo de guerra entre dois fenômenos, a entalpia e a entropia. O que é a entalpia? Para quem quiser anotar aí. Entalpia é a mudança de calor. A entalpia é a medida com que o calor é absorvido ou perdido ali da nossa matéria, tá? E a entropia
é a medida de quão desordenado é um sistema, tá bom? A gente já vai entender na prática como é que funciona esses dois fenômenos. Legal? Então, vamos lá. O calor, né, e a entropia, um cabo de guerra. Ele explica o seguinte: as coisas elas são preguiçosas, mas elas querem ser livres, tá? O cabo de guerra funciona assim: a energia, tá, de calor, a energia calórica, ela sempre quer congelar o seu gelo, tá? Enquanto a entropia, ela sempre quer derreter seu gelo, cada um puxando para um lado, tá bom? Quem tem mais força nessa relação, quem fica mais forte nessa relação, é determinado pela temperatura. Então, quando você está fazendo um coquetel, esse cabo de guerra ele sempre acaba num empate, tá? Por quê? Porque aonde ele acaba, o ponto de temperatura que ele acaba, que é a temperatura de equilíbrio, ele pode mudar dependendo do que você está misturando, tá bom? Então, vamos lá. Calor, vamos tratar primeiro da entalpia. Calor, ele fala que é a parte preguiçosa ali do fenômeno, tá? Quando eu digo calor, eu não quero dizer temperatura, tá? Calor não é a mesma coisa que temperatura, legal? Então, para derreter o gelo, você adiciona calor, tá bom? Mas você não muda a temperatura. Olha que louco isso. Para derreter o gelo, você adiciona calor, mas você não muda a temperatura. O gelo começa a derreter a 0 graus e fica a 0 graus até estar completamente derretido. Apesar de você estar constantemente adicionando calor e quebrando aquelas moléculas ali do gelo, né? Quebrando da forma sólida deles, ele não muda a temperatura. Então, o calor, ele é uma forma de energia, tá? Temperatura é uma medida. A temperatura, ela mede o quão rápido, geralmente, as moléculas de alguma coisa estão se movendo. Então, as pessoas geralmente confundem esses dois termos, né? Principalmente aqui no Brasil, que quando a gente fala que a temperatura está alta lá fora, está calor, né? É comum, quando a gente adiciona calor, essas moléculas elas se movem mais rápido e a temperatura sobe. Legal? Então vamos lá, só repassando. Calor não é temperatura. Calor é energia, temperatura é uma medida de velocidade ali das moléculas. Beleza? Então vamos lá. Quando a água congela, ela cede calor, ela perde calor, tá? O calor que o gelo libera, ou aquela água ali libera, que ela perde, é o calor que é absorvido ali pelo teu freezer, pela geladeira, tá bom? Como o gelo ele perde, ele cede calor, então a energia interna, o calor interno, a energia interna do gelo é menor do que a energia interna da água, tá? Faz completo sentido porque quando você congela alguma coisa, a energia dela é mais baixa. Se ela está líquida, a energia dela é mais alta, ela tem mais calor. Então a gente pode falar que a energia interna do gelo é mais baixa do que a da água, tá? O gelo derretendo, ele absorve energia, absorve calor, tá? Então precisa de calor para derreter. Ele explica da seguinte forma: em geral, tá? Em geral, considerando assim todas as coisas sendo iguais, essas reações que perdem calor, elas tendem a ter um estado de energia mais baixo. O que isso quer dizer? Ele diz o seguinte: na natureza, as coisas elas tendem a ficar num estado de energia mais baixo, tá? Então, assim, essa entalpia, que é essa mudança de calor de um para o outro, essa transferência de calor, ela favorece o congelamento da água, tá? Então, quebrando esse código aqui, que é bem difícil de entender, quebrando aqui, dando uma boa resumida, tá bom? A água, ela perde calor quando congela, então ela perde energia, tá bom? O calor ou a energia interna do gelo é menor do que o da água. Legal? Bacana, tá? Apesar dos dois estarem na mesma temperatura, tá bom? Então, para fazer gelo, menos calor, para derreter gelo, mais calor, tá? A natureza das coisas é que elas fiquem em um estado de energia mais baixo,
tá? Ou seja, a própria natureza facilita uma maneira da água perder calor e ir para um estado de energia mais baixo, que é o gelo, tá? Resumindo, qual que é a frase que ele quer falar para a gente aqui? A entalpia favorece o congelamento, tá? Entropia já é um papo bem diferente. Gente, novamente, calma, eu sei que esse papo tá muito complicado, tá muito rápido, mas a gente já vai juntar tudo isso numa coisa só e tudo já vai fazer sentido, tá? Então vamos lá. A entropia, aí ele fala que é a segunda parte, né? Que ele fala lá que as coisas são preguiçosas, mas elas querem ser livres. A entropia é a parte da coisa que quer ser livre, tá? Se você olhar para a entropia como uma medida de desordem, então aumentando a entropia, você aumenta a desordem. Um princípio fundamental da termodinâmica é que a entropia do universo está em constante aumento, está aumentando cada vez mais. Ou seja, o universo é constantemente mais desordenado. Tá? E ele fala assim, né? Yay, que legal, né? Uma maneira melhor de definir a entropia é como a medida de quantas maneiras diferentes ou quantos estados algo pode estar, tá? Os cientistas chamam isso de microestados, tá? Então, como que a gente pode definir entropia? A gente pode definir entropia como a medida de microestados, tá bom? Ele fala que as coisas tendem a maximizar o número de microestados disponíveis e que elas ocupam esses microestados de maneiras randômicas. Então, as coisas, além delas terem lá, que a gente viu antes, né, além delas serem favorecidas a perder energia e ir para um estado energético mais baixo, como gelo, tá? Elas também têm a tendência em aumentar a entropia, em aumentar a sua desordem, em aumentar os seus microestados ou as maneiras que elas conseguem existir. Em qualquer temperatura, existem mais posições, velocidades ou configurações, microestados, tá? Num líquido do que num sólido. Ou seja, dentro da água, a molécula ali, ela consegue se rearranjar, se arrumar de N maneiras do que num sólido. Então você tem muito mais desordem num líquido do que num sólido, tá? Então a molécula na água ela está livre ali para achar novos vizinhos, novos companheiros ali e se ajeitar de um jeito, enquanto no gelo, que é sólido, a molécula ela fica paradinha numa estrutura cristalina ali, não consegue circular tanto. Então você tem menos microestados. No gelo, aquela molécula ela só consegue existir naquele estado preso e no líquido ela consegue existir de vários estados ali, tá? Então, entropia é quantas formas diferentes algo pode estar ou algo pode ser. A tendência das coisas é maximizar os seus microestados, tá? As coisas elas querem ser livres, então as moléculas elas querem se arrumar do jeito que elas acharem melhor elas se arrumarem, tá? Um líquido possui mais microestados, mais possibilidades de existir do que um sólido em qualquer temperatura. Tá bom? Então, um líquido a 10 graus e um sólido a 10 graus, o líquido sempre vai possuir mais microestados, tá bom? E aí, as mudanças de entropia ou ganho de possibilidades de uma molécula se mexer, circular, elas favorecem o derretimento, tá? Agora a gente vai começar a entrar aí na questão do gelo e tudo mais, tá bom? Agora que a gente já sabe um pouquinho de entalpia e entropia, ele faz a seguinte pergunta. Tá, nesse cabo de guerra, então, que a gente definiu, quem que ganha? Né? A entalpia, que mostra que a tendência é as coisas ficarem num estado de energia mais baixo e favorece o congelamento, ou a entropia, que é a vontade das coisas serem livres, se moverem por aí e favorece o derretimento. Ele fala o seguinte, depende da temperatura. A temperatura é, lembrando, a medida de quão rápido uma molécula de uma substância pode se mover. Então, quanto maior a temperatura, mais rápido essa molécula se move. Quanto mais rápido a molécula está se movendo, mais desordem, por assim dizer, ela pode causar. Então, quanto mais alta a temperatura é mais provável que a entropia, o derretimento, ganhe esse cabo de guerra e o seu gelo derreta, tá bom? Da maneira contrária, como é a temperatura que define,
A temperatura baixando, tá? Em temperatura mais baixa, essas moléculas elas correm de maneira mais lenta até pararem, e aí essa tendência que as coisas têm de ir para um estado energético mais baixo faz com que a água congele. Então, a água indo para um estado de energia mais baixo, ela congela. Beleza? Então, só rapidinho aqui, ele vai falar do ponto de congelamento. Só para eu completar essa parte, a gente já bate um papo aí para não ficar cabeludo para todo mundo, tá? Ele fala o seguinte: o ponto de congelamento da água, 0 graus, é o ponto de equilíbrio. Qual que é esse ponto de equilíbrio? É quando a entropia, o ganho de entropia, o ganho de desordem, ele é balanceado pela perda de calor. Então, se você perde calor, você está perdendo energia, as moléculas elas vão parando, e aí a tendência delas é ir para o estado de energia mais baixo, que é o congelamento. Então, 0 grau, o 0 grau da água é o ponto em que o ganho de entropia do derretimento é balanceado pela quantidade de calor perdida pela água se tornando gelo, tá? Resumidamente, o que todo mundo já sabe, com certeza aprendeu na escolinha, é mais temperatura, derretimento, menos temperatura, congelamento. Ou seja, mais temperatura, mais entropia. Menos temperatura, menos entropia. Legal? Deixa eu ver aqui, que eu vi que uma galera fez pergunta aqui. Ah, tá. Falando, as propriedades do álcool reduzem a temperatura lá no começo, né? Realmente, a gente já vai ver o porquê que isso acontece. Tá bom? Muito bem. E aí ele fala o seguinte: tá, legal, agora a gente já sabe o ponto de congelamento, por que que existe esse ponto de equilíbrio, né? O que que é a entropia e a entalpia ali na água, tá? Mas e o meu martini, né? O que que aconteceu quando a gente adiciona água na mistura? Se a gente viu que o 0 grau, ele é o ponto de equilíbrio, tá? Então eu vou colocar gelo na água lá. Vai começar a mexer, vai começar a resfriar. Ela chega em 0 grau. Por que que ela não congela? Mexendo com gelo, porque você tem um equilíbrio ali entre a entropia e a perda de calor da pedra de gelo para a água e para o sistema inteiro em si, tá? Por isso que ela não congela ali, tá bom? Mas ela vai ficar ali bonitinha a 0 graus. E aí quando a gente faz isso com a bebida alcoólica, ele vai para baixo de zero, né? A gente viu na experiência dele que ele chega a menos 6. Por que que isso acontece, tá bom? Então vamos lá. Vamos partir do ponto que você mexeu o seu martini e chegou em 0 graus, tá? Então você tem o gelo a 0 graus e a mistura de água e álcool a 0 graus, tá? Quando as moléculas de gelo derretem no seu coquetel, elas absorvem calor para elas, tá bom? A quantidade de calor que ela absorve é a mesma quantidade de calor que ela absorveria só na água. Então, a quantidade de calor que ela absorve do álcool é a mesma quantidade de calor que ela absorveria da água. Por quê? Porque o gelo em si, o gelo que a gente está usando, ele é somente água, ele é água pura, tá bom? Então, a entalpia, ou seja, a mudança de calor que ele consegue provocar, é a mesma. Tanto faz se você está ali diluindo ele na água ou no álcool, tá bom? Agora, a entropia associada com o derretimento dentro do gelo, aí o jogo muda. O que isso quer dizer? Quando essa água do gelo derrete dentro do álcool, aí o jogo muda, a entropia muda. Por quê? Tá bom? Porque de início a gente tinha álcool e gelo, tá bom? O gelo, ele cedendo, ele ganhando calor dessa mistura alcoólica, o que acontece com ele? Ele vai liberar água, tá? Então parte da matéria dele entra num estado energético mais alto, ele ganha água, essa água vai misturar com álcool. O que acontece quando a gente tem uma mistura de água e álcool ali? A gente tem um líquido com moléculas diferentes que elas podem se arrumar de uma maneira diferente. Então, um cientista, ele poderia dizer que as moléculas de água e álcool elas têm maneiras mais únicas de se arranjarem, de se coligarem, do que só água. Então, o que acontece? Você tem mais desordem nessa mistura, você tem mais microestados. Então, você tem novamente esse ganho de entropia, esse ganho de derretimento.
Quando a entropia vence o nosso cabo de guerra, o que acontece? O gelo derrete. Então, o gelo começa a derreter. O que acontece? Você tem o resfriamento, tá bom? O gelo derretendo, ele absorve calor e aí gela o nosso drink para baixo de zero. Não tem uma fonte de calor externa para suprir o derretimento do gelo. Então, de onde é que ele tira calor para poder derreter? Do próprio sistema. E aí, tanto o drink quanto o gelo alcançam temperaturas abaixo de zero. Tá? E aí, conforme ali o nosso martini ele fica mais diluído, tá bom? A quantidade, o tamanho da entropia, ela diminui, tá? O derretimento ele continua acontecendo, mas ele alcança um novo equilíbrio, tá? Então, na nossa bebida, no nosso martini, tá? O ganho de entropia associado ao derretimento no álcool, ele é diferente, tá? Ou seja, a maneira com que essa mistura de água e álcool consegue se arrumar, ela tem mais variáveis ali. Então, a nossa desordem, ela é aumentada, tá? A mistura entre água e álcool é mais desordenada do que somente álcool, tá? Isso faz com que existam mais microestados em água e álcool, tá? Então, se a gente tem mais microestados, mais entropia. Mais entropia é igual a derretimento. Se a gente tem o derretimento ali, tem o resfriamento, tá? O derretimento, para ele ocorrer, ele tem que absorver calor. Então, ele gera o drink, porque ele está tirando o calor ali do drink. Sem essa fonte de calor externa para derreter o gelo, e como ele está tirando energia do drink, ele tira energia do sistema inteiro. Então, ele tira energia da água, ele tira energia da bebida também, do álcool também. E aí, o sistema inteiro vai para baixo de zero, tá? Difícil, né? Um pouco complicado. Mas agora que essa parte já acabou, a gente volta um pouquinho, tá? Para explicar isso de maneira mais simples. Bom, então só um pequeno complemento, só para simplificar toda essa parte de por que o drink chega nessa temperatura bem menor. Para alcançar o equilíbrio, uma nova temperatura de congelamento, a gente precisa diminuir a entropia ou diminuir os microestados. Como essa solução entre água e álcool ela tem muito mais microestados possíveis, a gente precisa tirar muito mais energia dela. Toda essa energia vai ser transferida para o gelo, consequentemente, todo o sistema inteiro vai perder energia, vai perder calor. E a gente já viu que quando a gente perde calor, quando a gente diminui calor, a gente consequentemente diminui a temperatura. Beleza? Vamos continuar. Repetindo o último parágrafo que ilustra bem isso, ele fala o seguinte: conforme o gelo derrete dentro do gin, o gin fica mais diluído, tá? E aí o tamanho dessa entropia, o tamanho de ganho da entropia comparado com a perda de calor do líquido, o líquido está gelando, ela diminui, essa diferença diminui, tá bom? O derretimento ele continua acontecendo, mas aí você alcança um novo equilíbrio. Que equilíbrio que é esse? É o ponto de congelamento do seu coquetel, assim como o ponto de congelamento da água, tá? Vou passar mais adiante então, e aí para ler a próxima parte, tem um side note aqui, tem uma notona dele de rodapé, que é bem legal, e fala sobre calor específico. Então, através dessa nota, a gente consegue entender qual que é a potência que o gelo tem de resfriar as coisas, tá? Porque até agora a gente só tratou de quanta energia algo ganha ou quanta energia algo perde. E essa taxa que ele ganha ou perde, que ele consegue ceder ou receber, é justamente o que gela o nosso coquetel abaixo de zero, tá? Então, vamos lá. Diferentes substâncias requerem diferentes quantidades de calor para aumentar ou diminuir sua temperatura. Tá? A medida dessa propriedade é chamada de calor específico. Tá? Em calorias, calor específico é a energia requerida para aumentar a temperatura de alguma coisa, 1 grama de alguma coisa, em 1 grau centígrado. Tá?
ele fala que o calor específico da água é conveniente para a gente, porque é 1 caloria por gama por grau, tá? Então, calor específico. O calor específico é a caloria. A caloria é a quantidade de energia, a quantidade de calor para aumentar 1 grama de alguma coisa em 1 grau centígrado. Então, se essa caneta tem 1 grama e ela está a 20 graus e eu vou passar ela para 21 graus, eu preciso fazer uma força, colocar uma energia de 1 caloria. Esse é o calor específico, tá? O calor específico da água é 1 caloria para 1 grama para 1 grau, tá? O calor específico do gelo, ele já é diferente, ele é menor, tá? O calor específico do gelo é de meia caloria para 1 grama para 1 grau. E o calor específico do álcool é de 0,6 caloria por grama por grau, tá? E ele fala o seguinte: o calor específico da mistura de água e álcool é, infelizmente, não linear. A gente não consegue medir. Então, por exemplo, a pergunta que o Spencer fez, digamos que a gente tem uma mistura lá 100% álcool. Então, se eu tenho 100% álcool, a gente viu aqui que esse calor específico é 0,6, tá? Se eu vou colocar 50% de água, 50% de álcool, esse calor específico muda. Só que ele não é linear, tá? Então, às vezes você tem um calor específico maior com mais álcool ou até menor com mais álcool. Ele acaba não sendo linear. Ele fala que não sabe explicar o porquê, mas que coquetéis, na verdade, precisam de mais energia para esquentar ou para refrigerar, para levar a temperatura para baixo, do que precisa do que é preciso para esfriar a água ou só o álcool, tá? Então você precisa de mais energia para esfriar água e álcool do que para esfriar só água ou só álcool, tá? Então, calor específico é isso aí. Uma outra propriedade aqui correlativa que ele fala e que é importante para a gente ver é o calor de fusão. Então, tem uma segunda propriedade importante que é o calor de fusão. Vamos lembrar que o gelo derrete, porque para o gelo derreter você precisa adicionar calor. A quantidade de calor requerida para derreter o gelo é chamado calor de fusão ou entalpia da fusão. Esse calor funciona para ambos os lados. Isso quer dizer, tá? Você precisa do mesmo calor, da mesma energia para congelar alguma coisa. A quantidade de energia que você precisa para congelar alguma coisa é a mesma quantidade de energia que você precisa para derreter essa coisa, tá? Ele fala que o calor de fusão da água é por volta de 80 calorias por grama. E aí pensar em calorias ajuda a gente a visualizar a potência que o gelo tem dentro do nosso coquetel. Por quê? Ele fala que é o seguinte: 80 calorias por grama quer dizer que o calor requerido para derreter 1 grama de gelo é o suficiente para aquecer 1 grama de água de 0 a 80 graus. Então, se eu preciso de 80 calorias para derreter 1 grama de gelo, 1 graminha de gelo, para tirar ela ali do 0 grau e derreter ela, é calor suficiente, é energia suficiente para esquentar a água de 0 a 80 graus. Ou seja, esse calor específico mais baixo do gelo, esse 0,5, ele é bem importante na hora da gente pensar como que o coquetel chega para baixo de 0, tá? Então ele explica rapidinho esse lance de calor específico e calor de fusão, tá? Mostrando pra gente que a energia que você precisa para derreter ali 1 grama de gelo, com essa energia você consegue esquentar a água de 0 a 80 graus. Indo mais ao ponto que interessa pra gente, porque a gente quer saber como baixar a temperatura das coisas, não como aumentar, ele fala o seguinte: tá? Derreter 1 grama de gelo é o suficiente para gelar 4 gramas de água de temperatura ambiente, 20 graus, até 0 graus, tá? Então ele fala o seguinte, que a gente não dá muita bola, né, para o gelo, para o quanto que o gelo consegue ali absorver ou até liberar de energia. Ele dá uma comparação aqui que ele fala, eu uso nitrogênio líquido e tal no bar. O nitrogênio líquido dele, ele usa lá a 196 graus negativos e ele fala que esse nitrogênio líquido ele só é 15% mais eficiente do que o gelo, tá? Então, o que é o calor de fusão? É a quantidade necessária de energia
para derreter o gelo. A quantidade de calor para congelar é a mesma do que para derreter. O calor de fusão da água é de 80 calorias por grama, quer dizer que o calor para derreter 1 grama de gelo é o suficiente para esquentar 1 grama de água de 0 a 80 graus, tá? E 1 grama de gelo resfria 4 gramas de água de 20 graus centígrados até 0 graus, tá? Passando aqui então para o lance de resfriar e diluir, tá? Então agora que a gente já sabe o porquê que o coquetel chega abaixo ali, que a gente viu que como o líquido ele tá mais desordenado, ele precisa roubar mais energia para ficar mais quietinho, por isso que a temperatura dele vai para baixo, a gente vai entender agora como que funciona o lance de resfriamento e diluição, até a gente chegar no que ele chama de lei básica dos coquetéis. Vamos lá. Cada grama de gelo derretido provém 80 calorias de poder de resfriamento, tá? Para colocar esse poder em perspectiva, um daiquiri de 90 ml vai derreter entre 55 e 65 gramas de gelo se você bater ele por 10 segundos. E aí ele faz um cálculo bacana aqui que ele fala que isso são 2.000 watts de potência, ou seja, a hora que a gente está batendo um coquetel ali, ele fala de um daiquiri de 90 ml, a gente está gerando 2.000 watts de potência, só para a gente não, né? O gelo está liberando 2.000 watts de potência ali de resfriamento. Eu nem sei quanto tem a geladeira aqui de casa ou o freezer aqui de casa, mas eu acho que não chega a isso não, tá? Então, 1 grama de gelo entrega 80 calorias de resfriamento, independente do tamanho do gelo, ele fala, tá bom? Ele fala que o tamanho e a forma do gelo não mudam essa taxa de 80 calorias, mas o tamanho e a forma do gelo, eles mudam como que essa potência que a gente viu é transferida para o coquetel, tá? Então ele fala o seguinte, que um gelo menor, ele tem mais área em relação ao volume. Então ele resfria mais rápido, porém ele dilui melhor, tá? Vamos lá, ó. Todos os gelos, não independente do tamanho, ele entrega essas 80 calorias por grama, não importando o tamanho, nem o formato, tá? A diferença entre cubos grandes e pequenos são a sua área de superfície. Gelos menores têm mais superfície versus volume em relação a peças de gelo maior, a cubos de gelos maiores, tá? Esses cubos menores, eles conseguem resfriar mais rápido, o que é bom, mas eles também têm mais água em forma líquida ali na superfície deles, o que é muitas vezes ruim, tá? A superfície do gelo também consegue ficar com uma parte do seu coquetel ali, tá? Então ele vai tratar de 3 coisas aqui em relação à diluição, em relação a resfriamento. Bom, para dar uma resumida, qual que é a diferença, a principal diferença entre uma pedra de gelo menor e uma maior, é aquele assunto lá do começo. É a relação entre a área de superfície, ou a superfície de contato do gelo, contra o volume que ele tem. Um cubo menor, ele tem mais área em relação ao volume. Um cubo maior, ele tem menos área em relação ao volume dele. Então, com um volume menor, o gelo ele derrete mais fácil. Isso provoca uma facilidade de resfriar o coquetel. Mas se ele também derrete mais fácil, ele vai consequentemente adicionar mais água no coquetel. Ok? E o gelo, antes de ser inserido no coquetel para começar o resfriamento, ele já está derretendo. A probabilidade dessa peça menor estar derretendo é mais alta, então ele fica com mais água parada na superfície dele em relação a um gelo de tamanho maior. Vamos lá. Que é a superfície de área e a taxa de resfriamento, a superfície, a área de superfície e o quanto que ela tem de água ali, quanto que o gelo já tem de água na sua superfície e o quanto do coquetel que fica retido naquela superfície ali. Então, resfriando e diluindo, tá? O gelo menor tem mais área versus volume, então ele resfria mais rápido, porque ele dilui mais rápido, ele derrete mais rápido.
só que ele também tem mais água na superfície dele, e isso é muitas vezes ruim, tá? Muitas vezes esse gelo menor, ele também vai reter mais coquetel na parede, na superfície dele, desculpa, tá? Primeiro ponto que ele dá aqui em relação a resfriamento, tá? O gelo derrete na sua superfície. Então, aumentando a área de superfície dele, você aumenta o derretimento. Portanto, você aumenta a taxa com que o gelo derrete. Aumentando a taxa com que o gelo derrete, você também aumenta a taxa com que o gelo consegue resfriar, tá? Mas a área de superfície não é o único fator. A área de superfície do coquetel, não só do gelo, do coquetel também é importante, tá? O que ele quer dizer com isso? Repassando aqui, resumindo para vocês. Área de superfície e resfriamento, tá? Tá uma coisa relacionada com a outra, tá? Então, o gelo derrete na sua superfície. Quanto mais área eu tenho no gelo, mais área de derretimento, tá? Se eu tenho mais área de derretimento nessa pedra de gelo, eu tenho mais resfriamento, tá? O mesmo funciona para a superfície do coquetel. Ele diz o seguinte, tá? Se a gente coloca uma pedra de gelo dentro do coquetel e deixa ela parada lá, ele não refrigera, ele não gela esse coquetel tão bem quanto ele se mexendo, tá? Então ele fala que é importante ter o contato de uma superfície com a outra para você conseguir gelar mais rápido. Então, quanto mais rápido se mexe, maior a taxa de resfriamento. Acho que a maioria dos bartenders já sabem disso, já aprenderam isso em algum lugar. Mas o que acontece? Ele fala que é importante o quê? O gelo está aqui. Na superfície desse gelo, a gente tem a água parada aqui, tá bom? O que acontece com o coquetel? O coquetel ele vem, a superfície do coquetel ele vem, ele arrasta essa água gelada e essa superfície de água é substituída por uma superfície de coquetel. E esse ciclo começa a ocorrer, tá? Dessa maneira você tem a transferência de calor do seu líquido para o gelo, provocando o derretimento, provocando a diluição. Com a diluição você provoca o resfriamento, tá? Bom, beleza. Mas faltou citar o seguinte, ok, quanto maior a área do meu gelo, maior a área de derretimento dele. Se eu tenho mais derretimento, então está soltando mais água. A água é o principal agente resfriador do coquetel, então eu estaria resfriando mais. Só que aí a gente entra de novo na relação entre a área de superfície e o volume. Se uma pedra de gelo tem um volume muito grande em relação à sua área de superfície, então esse derretimento é mais baixo. Por mais que ele tenha mais área, ele acaba derretendo menos. Então, se ele derrete um pouco menos, aí o resfriamento já fica prejudicado. Por isso que não é tão indicado misturar coquetéis ou diluir coquetéis com pedra de gelo muito grande. Outra dica que ele dá aqui, para quem já estiver pensando em maneiras alternativas de gelar a bebida, é o seguinte: que esses gelinhos, esses cubos de plástico, ou o que quer que seja, ou aquele gel e tudo mais, eles não são tão bons, ou eles não gelam a bebida tão rápido quanto um cubo de gelo. Por quê? Porque você tira de jogada a água derretida. E como a gente viu lá atrás, quando a água do gelo derrete dentro dessa solução alcoólica, a gente tem aquele ganho de entropia. Esse ganho de entropia é o que permite o nosso coquetel gelar para baixo de zero. Então, se você coloca lá um cubinho de gelo, aqueles plásticos, você pode até conseguir fazer aquele álcool chegar em 0 grau ali, até aquele cubinho, até o gelo que está dentro dele ali, derreter, receber toda a energia do líquido, tá? Mas depois disso, dificilmente você vai conseguir fazer com que esse líquido chegue numa temperatura negativa, que é a temperatura correta para servir um coquetel, tá? Ele fala que até objetos extremamente gelados, que nem um bloco de aço que ficou ali em nitrogênio líquido, não consegue gelar tão rápido quanto um cubo de gelo derretendo. E aí ele termina falando que gelo é fantástico. E é fantástico mesmo. Não é à toa que é só o que a gente usa no bar. Tá? Em relação a esses outros objetos, ou esse outro gelo que dá para usar para resfriar o coquetel, ele fala a seguinte coisa,
que é um fato contraintuitivo, tá? Que você pensa, tá, então se eu consigo alcançar uma temperatura de coquetel X, colocando meu gelo ali dentro a 0 graus, se eu pegar uma pedra de gelo que está numa temperatura negativa, vamos tratar aqui como um super gelo, que ele dá o termo em inglês super chilled ice, que para a gente fica redundante falar um gelo super gelado, né? Mas a tradução é mais ou menos essa. Ele fala que acaba sendo um pouco pior, tá? Por quê? A hora que você coloca esse gelo mais frio dentro do coquetel, o que acontece? Você vai estar resfriando o coquetel sim, só que toda a energia que ele está tirando do líquido, ele está absorvendo para ele chegar de novo a 0 grau, chegar no ponto de derretimento dele. Então, enquanto ele está gelando o líquido, ele não está adicionando água. Mas ele fala que o principal motivo não é nem por causa disso. Ele fala o seguinte: a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura do gelo é bem pouca. Como a gente viu em relação ao calor de fusão e o calor específico do gelo é bem baixinho, tá? Então, para você tirar ele lá de uma temperatura bem negativa e elevar ele para 0 graus, tá? Você não precisa de tanta energia assim, tá? Para congelar sim, mas para elevar a temperatura dele, não. Tá? Então a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura do gelo é bem pouca, tá? E essa quantidade de energia não é o suficiente para gelar mais o resultado final do seu drink. Então ele fala que assim, tanto faz se você quer usar um gelo tirado ali de um negócio de nitrogênio líquido que está a menos 40, a menos 50 graus que seja, ou se você quiser usar o gelo ali que está a menos 1 ou 0 graus ali que está ali no seu freezer, tá? Que o resultado acaba sendo muito próximo e que você gasta uma energia a mais para obter resultados não tão diferentes. Então tá, vamos então partir do princípio que você conseguiu usar um gelo ali que esteja a menos 100 graus, que seja. O que vai acontecer com o seu coquetel? O final dele você pode até atingir uma temperatura mais baixa do que fazendo a coisa toda ali do jeito normal. A principal diferença vai ser no resultado final da sua diluição. E aí, se você tem um coquetel muito gelado e pouco diluído, muito provavelmente ele não vai ser tão palatável. Como a gente sabe, os coquetéis eles precisam ser um pouquinho diluídos ali para eles ficarem, né, mais prazerosos para beber. E aí a coisa funciona pro lado da bebida também. Se você tirar uma bebida do congelador e colocar num gelo a 0 graus, aí a bebida vai passar a esfriar o gelo, ok? E aí de novo a gente não vai ter diluição. Você vai alcançar novamente o resultado de um coquetel muito gelado, mas pouco diluído. Tá? Um ponto importante da diluição que ele falou, bom, ele já falou em relação à área de superfície e a taxa, né, com que ele consegue gelar a coisa. Então ele fala que o melhor que tem é realmente o cubo de gelo, que não adianta usar outra coisa, que quem vai entregar mais potência gelada ali pra gente é realmente o cubo de gelo. E agora ele fala um pouquinho sobre a água que fica na superfície do gelo e a superfície versus a superfície de contato. Então, vamos lá. Então, voltando. Conforme o gelo se aproxima do seu ponto de derretimento, ele fica ali mais translúcido, fica com o brilho de uma joia, né? Por quê? Porque ele está cheio de água ali na superfície dele, tá? E ele fala que quanto maior a sua área, a área do seu gelo, mais água vai ter ali, tá? Gente, completamente lógico, né? Se você tem a placa de gelo desse tamanho, você tem mais água ali na superfície, tá? Qual que é o problema? A hora que você adiciona esse gelo que está ali já mais próximo da temperatura de derretimento no seu coquetel, você está automaticamente adicionando água diretamente no seu coquetel. E o grande problema que ele fala é o seguinte: essa água que está presa na superfície do gelo, apesar dela estar a 0 graus, ela não é um agente resfriador tão efetivo. Por quê? Porque ela já derreteu e ela perdeu a maioria da sua potência energética. Lembra lá da entalpia, a capacidade que ela tem de absorver
ou até de doar energia, de receber ou doar calor, pois é, ela já perdeu a maior parte dessa propriedade, tá? Mudar a quantidade de gelo que você põe no seu coquetel muda o tamanho de superfície de área, área de superfície de gelo em contato com o coquetel. Então, quanto mais gelo você adiciona no seu coquetel, mais água você está adicionando antes mesmo do derretimento dele começar, tá? Na prática, é muito difícil você controlar a quantidade de gelo que você usa, o que quer dizer que os seus drinks vão ter aí resultados inconsistentes em relação à quantidade de diluição, tá? E aí ele fala que esse efeito ele é amplificado quando você usa um gelo que tem a área de superfície muito grande em relação ao volume que ele tem, tá? O que isso quer dizer? Então, quando a gente põe gelo no coquetel, a gente está automaticamente adicionando água, inevitavelmente adicionando água, porque qualquer gelo tem uma aguinha ali na superfície dele, tá? Ele fala que é ruim, isso é ruim, em gelo muito pequeno, ou seja, quando você tem um gelo que a relação, lembra lá no começo que a gente falou, que a gente ia voltar a esse ponto várias vezes, a relação entre área de superfície ou superfície de contato do gelo em relação ao volume que ele tem, quando essa relação ela é muito próxima, quando você tem um muito perto do outro, acaba sendo ruim porque você provoca uma sobrediluição no seu coquetel, tá? E aí ele fala que muito bartender reclama de usar um gelo assim e tudo mais, tal, que os caras falam, putz, meu drink não tá ficando bom, e a principal suspeita dele, que é por causa desse gelo, tá? Acho que o maior exemplo que a gente tem de gelo desse tipo aqui é aquele gelo de máquina que ele é furadinho no meio, né? O que acontece com aquele gelo? Ele tem toda aquela superfície de contato do lado de fora e ainda mais da parte de dentro. Então você tem esse formato aqui, certo? Então você tem toda essa superfície de contato. E o volume dele, o que tem no meio, o recheio dele, por assim dizer, é muito menor, tá? Ou o número final do volume é muito mais próximo do que a superfície de contato. Isso provoca uma diluição a mais dessa pedra de gelo, o que eles chamam de sheet ice, e eu vou falar em português bem claro aqui, gelo de merda, e aí provoca um coquetel ruim. E aí para testar essa ideia que ele teve, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou gelo, gelo de máquina, tá? Se eu não me engano lá ele só tem cubinhos, mas o que ele fez? Ele quebrou esse gelo, tá? Ele fez aquele pebble ou crushed, tá? Ou gelo triturado aqui pra gente, para poder fazer um coquetel. Mas o que ele fez com esse gelo triturado? Ele falou que ele botou numa centrífuga, tipo aquelas de salada, tá? E ficou girando ali até toda a água que estava na superfície daquele gelo sair fora, tá? E aí ele falou que fez o coquetel, tá? E que o resultado foi muito bom. Só achar aqui onde ele fala. Ah, ele fala aqui, ó, nos coquetéis que eu fiz com esse gelo, depois ele passar ali na centrífuga, vai, de enxugar gelo, pois é possível enxugar gelo, tá? A diluição final do drink dele era exatamente igual do que se ele tivesse feito o drink com cubos bons, com cubos maiores, tá? Considerando que os dois drinks chegaram na mesma temperatura, tá? Então, um gelo pequeno com uma superfície de maior, com uma área de contato maior relativa ao volume dele, pode provocar um overdilute, ou uma sobrediluição, uma diluição não desejada no seu coquetel, deixando o seu coquetel inconsistente, tá? Então, em relação à água de superfície e área de superfície, o que ele fala pra gente? Quanto mais área o gelo tem, tá? Mais água, tá? Então vamos pegar lá um bloco de gelo. Quanto mais área, mais água, tá? Quanto mais água na superfície, mais água a gente está adicionando no drink, tá? Se a gente põe mais gelo no drink, a gente está adicionando mais áreas de contato dentro do coquetel. Então a gente, de novo, está adicionando mais água antes do resfriamento, tá? Quando a gente tem essa relação de área versus volume muito
alta, ou seja, números muito próximos, é ruim, porque ele causa uma inconsistência e pode, por conter muita água na superfície do gelo, ele automaticamente já provoca uma sobrediluição. Bom, então só recapitulando, se eu coloco um gelo muito grande dentro do meu coquetel, eu tenho uma área de superfície ali, eu tenho uma área de contato ali. Se eu coloco várias pedras de gelo dentro do meu coquetel, essa área ela aumenta. Qual que é o problema? Se eu tenho um bloco de gelo muito grande, um volume grande para uma pedra só, eu não tenho muita diluição. Se eu coloco várias pedras de gelo, ok, eu tenho a diluição, só que eu tenho um derretimento mais fácil. Então eu tenho que ter bom senso, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de diluição que eu adiciono para aquele coquetel, tá? Lembrando de novo da temperatura de serviço do gelo que você vai usar. Se você tiver um gelo, digamos, muito quente e você usar várias pedras menores, acaba sendo pior. Por quê? Porque na superfície desse gelinho menor, você já tem água pra caramba ali. Então, se você tiver que usar um gelo que está ali faz um tempo na sua cuba de gelo, se ele for uma pedra maior, talvez aí sim seja mais indicado. E aí, qual que é a principal dica que ele dá através do experimento dele com o gelo triturado? Ele fala o seguinte: para corrigir esse problema, para amenizar pelo menos esse problema, o que a gente tem que fazer é simplesmente se livrar da água que está ali paradinha na superfície do gelo. Aí pode ser como a centrífuga, como ele fez no experimento. Você pode colocar o gelo dentro da coqueteleira e usar o strainer para tirar. Aí fica a cargo de cada bartender, né? Tá? Em relação ainda à área de superfície, só para a gente entender a área do gelo, ele fala sobre um fenômeno chamado de retenção. Dessa parte de retenção eu não vou me aprofundar tanto, mas ele fala o seguinte, que a depender da forma do gelo ou das deformidades na superfície do gelo, você tem mais retenção de líquido. Então todo mundo aí já fez um coquetel e na hora de servir ali, né? A gente vê e fala, poxa, não deu o volume que eu queria, né? Ficou o drink preso ali na coqueteleira. A culpa disso é do próprio gelo. Mas ele fala o seguinte, tá? Que o gelo picado ele pode reter aí de 12 a 25% do seu coquetel, que o gelo de máquina ele retém de 7 a 9% do seu coquetel e que um bloco de gelo que ele usa ali, se eu não me engano, ele usou um retangular, ele retém de 1 a 4%. Mas que a gente fazendo o que a gente já faz, a maioria dos bartenders já fazem hoje, que é servir, né? Fazer assim, voltar e fazer de novo, ele abaixa aí de 1 a 4 pontos percentuais para cada categoria de gelo ali, tá? O legal que ele fala aqui sobre esse lance de retenção é o seguinte, tá? A retenção varia muito de acordo com a superfície e deformidade do gelo, tá? Ele fala que existe, né? É espalhado para todo mundo, inclusive eu sempre fiz dessa maneira, o seguinte, que a gente não pode usar o mesmo gelo duas vezes, tá? E aí essa é uma afirmação bem polêmica. Ele fala que é besteira, mas é besteira no caso de coquetéis que são mexidos e vão ser servidos on the rocks, tá? Ele fala o seguinte: se você está mexendo um drink e planeja servir ele on the rocks, você deveria usar o mesmo gelo que você está mexendo. Por quê? Porque o gelo que você está mexendo, ele está mais gelado, ele está numa temperatura mais baixa do que o gelo que você vai colocar novo no copo ali, porque a gente está naquela mistura de gelo, água e álcool, lembra? Então a gente consegue alcançar uma temperatura mais baixa. E outra, a parede desse gelo, ela já tem o coquetel, tá? A parede do gelo que está no copo, ela tem água. Então você também tem água aqui, tá? Mas eu acho que essa afirmação vai um pouquinho por água abaixo quando a gente usa o gelão lá, né? Qual que é a parte importante? O que isso informa pra gente em relação à água de superfície, retenção de coquetel na superfície, tá? E resfriamento versus superfície. Todo mundo gosta de usar gelão,
hoje em dia. Mas será que você bater um coquetel com gelo sólido lá, com o gelão lá da Ice 4 Pros, é melhor do que você bater o coquetel com um gelo de máquina? Tá? Será que se você vai fazer lá um Negroni, você vai fazer ele montado, tá? No copo, você lá dosou no copo em cima do gelão, será que é melhor do que você dosar em cima de pedra de gelo normal, mesmo que seja aquele gelo furadinho, tá? E no mixing glass, será que é melhor a gente usar cubos de gelo menores ou será que vale a pena usar o gelão no mixing glass só para ficar bonito, tá? Segundo a informação que ele passa pra gente aqui, não vale a pena, tá? Porque o que acontece? O grande lance é o seguinte, na pedra de gelo grande, a gente tem uma área grande, mas um volume maior ainda, tá? Quando a gente tem um volume muito maior do que a área, a diluição dessa pedra de gelo é menor, tá? E para diluir o meu drink, eu preciso dessa diluição, tá? Então, nem sempre usar um gelão, usar um gelo sólido para misturar coquetel ou para bater coquetel é melhor. Por isso que o pessoal realmente indica ele só para manter a temperatura do coquetel quando ele é servido ali no copo, tá? Ao mesmo tempo, a gente já viu que se esse gelão já tiver ali largado na sua cuba de gelo, esquentando, soltando água, ele também vai mexer com a diluição do seu final do seu drink, tá? Às vezes você fez um coquetel perfeito ali no mixing glass, vai derramar no gelão ali, aquele gelão já está cheio de água e a superfície dele é grande, então ele vai ter mais água ali na superfície dele e vai provocar uma diluição a mais no seu drink, tá bom? Muito bem. Continuando aqui, a parte final, em relação a essa de superfície, ele diz o seguinte, né? Então, resfriando, o lance de equilíbrio e a temperatura final. Quando a gente mexeu o nosso martini experimental, a temperatura inicial, né, ela caiu muito rápido. Depois de um tempo, a temperatura alcançou um platô e aí o resfriamento foi mais devagar. Conforme o resfriamento foi parando, né? Conforme ele parou de baixar a temperatura, a diluição também diminuiu. E depois de alguns minutos, o drink já não estava mais mudando todo, mesmo a gente continuando mexendo ele ali, tá? O drink estava então se aproximando do ponto de equilíbrio, né? Ou seja, o ponto de congelamento, tá? Que é o ponto em que o ganho, novamente, o ganho de entropia do derretimento é balanceado pelo calor que precisa para derreter o gelo, pela perda de calor ali do líquido, tá? E ele fala o seguinte, gente, em relação à temperatura de coquetel. Você nunca vai chegar realmente ali num ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a técnica, não importa o bartender, a técnica que você tem, ela não é rápida o suficiente, tá? Mas você pode chegar muito perto daquilo, tá? Ele fala o seguinte: antes de você alcançar esse equilíbrio, você vai parar, você vai remover o gelo do seu drink, tá? Ou o seu drink, ou a taxa de resfriamento dele vai cair rapidamente, tá? Por que que ele fala que é muito difícil alcançar e que é interessante parar antes de alcançar esse ponto de equilíbrio, tá? Porque conforme a gente começa a mexer ali, ele vai alcançar uma temperatura. E aí, se eu não tenho técnica, se eu não tenho velocidade suficiente para baixar essa temperatura ainda mais e chegar no ponto de equilíbrio, o que que acontece? Tá? Essa reação ela não vai tirar calor do próprio sistema, ou seja, o gelo não vai tirar calor da bebida para derreter, ele vai começar a puxar calor do ambiente, porque está sendo mais fácil para ele. Tá? Eu já cheguei no meu máximo aqui, então ele começa a tirar calor do ambiente. Então, por mais que você fique ali mexendo durante que seja horas, dificilmente você vai chegar nesse ponto de equilíbrio que ele cita. Então ele fala que conforme, se você mexer a mais, na verdade você está esquentando o coquetel, porque aí você está recebendo calor de fora para dentro e não do sistema para ele mesmo. E aí, se a gente tem uma fonte externa de calor,
aí a tendência da coisa é aumentar, aquele gelo vai derreter inteiro. Você já viu o resultado, tá? Então, o importante é a gente saber o quê? É saber quando a gente chega lá, tá? Lembra que a gente falou lá na primeira live lá, que, né, qual que é o motivo do cara ter escrito o livro e apresentado as ideias dessa maneira, tá? De você conseguir analisar, de você conseguir testar, padronizar as coisas, tá? Então, o que ele recomenda? Faz um drink com um termômetro, sabe aquele termômetro de vareta digital, né? Faz o drink ali, vê até onde você consegue chegar e aí você vai ter o seu ponto de equilíbrio, tá? Tudo isso, gente, para falar o quê? Sobre a lei fundamental do coquetel, tá? Então vamos relembrar a definição de coquetel tradicional, tá? Coquetel tradicional é o coquetel que os únicos ingredientes são a bebida alcoólica, um mixer e o gelo a 0 graus. O único resfriamento que a gente vai usar vem do gelo, tá? Então a gente vai levar em consideração, vai levar em conta que tanto faz se a gente está usando mix inglês ou está usando uma mini tin, tá? A gente vai levar em conta que o nosso recipiente não vai alterar o resultado final ou a diluição, tá? Então ele fala que nenhum calor sai ou nenhum calor entra. Então a gente só tem a energia que está no líquido e a energia que está no gelo, o calor que está no líquido e o calor que está no gelo. A lei fundamental é o seguinte, e eu acho que é o mais importante para anotar e ficar pensando nisso. Sempre que você for bater um coquetel, mexer um coquetel, escolher o gelo que você vai usar, pensa no seguinte, essa é a lei fundamental. Não existe resfriamento sem diluição e não há diluição sem resfriamento, tá? Essas duas coisas, elas estão ligadas, elas não conseguem ser separadas, inextricavelmente ligadas, segundo ele aqui, tá? A única razão para um coquetel ser diluído é porque o gelo derrete nele e vira água, tá? Para o outro lado, a única maneira que um gelo pode derreter é para esfriar o seu coquetel, tá? É estupidamente simples assim, mas as ramificações podem ser bem profundas. Essa lei explica, por exemplo, por que drinks mexidos são geralmente mais quentes e menos diluídos que coquetéis batidos, tá? E por que as proporções desses coquetéis tradicionais funcionam tão bem. Legal? Então, repetindo o lance da lei fundamental aqui do Dave Arnold em relação a resfriamento e diluição não existe resfriamento sem diluição e não há diluição sem resfriamento. Tá bom? Então, drinks mexidos são um pouco mais quentes, drink batido um pouco mais gelado, tá? Por quê? Porque eles provocam diferentes níveis de diluição. Então, se um coquetel mexido ele é menos diluído, ele dilui menos, ele tira menos do gelo, ele gela menos. Se eu só consigo gelar através da diluição, ele gela menos. Se um coquetel batido ele consegue diluir mais o gelo e o resfriamento vem da diluição, consequentemente, você vai ter um coquetel mais gelado, tá? Ok, beleza, tio Dave. Mas aí a gente está falando dentro de um universo fechado ali, dentro de um universo teórico. Como que a gente aplica essa lei na prática? Não existe resfriamento sem diluição e não tem diluição sem resfriamento. O que a gente deve fazer? O objetivo a ser alcançado é qual? É que o gelo só comece a derreter quando ele já está dentro ali do coquetel, tá? Porque o derretimento vai causar a diluição e a diluição traz o resfriamento. Então, cuidado que a gente tem que ter com o nosso gelo, novamente, eu sei que é repetitivo isso, mas é ter cuidado com a temperatura de trabalho dele. Não adianta você ter bebidas de qualidade, uma super técnica, você está num baita bar, se o gelo que você estiver trabalhando não está sendo bem cuidado. Você também não precisa ter a máquina de gelo mais cara do universo ou trabalhar só com gelo sólido ou placas de gelo ali. O importante é a temperatura de trabalho do seu gelo e a quantidade de gelo que você utiliza de acordo com o objetivo final que você quer alcançar. Legal? E ele fala o seguinte aqui, só para a gente fechar então, que considerando esse mundo ideal, esse universo ideal que ele coloca aqui, os fatores externos não vão influenciar no resultado final do coquetel, né?
na experiência, ele diz o seguinte, que 2 drinks com a mesma receita, tá, alcançando a mesma temperatura, eles vão ter a mesma diluição no final, independente do tipo de gelo que você usa, tá? Vou repetir. Contanto que 2 drinks com a mesma receita alcancem a mesma temperatura, eles vão ter a mesma diluição no final, tá? Então, se a gente pega um coquetel, tá? Vamos pegar um gelão ideal, um gelo de máquina ideal e um gelo triturado ideal. O que eu quero dizer com ideal? Que eles não estão ali derretendo, não estão sobrediluindo o drink, nem nada, tá? Então, se eu for mexer aqui, que ele cita o Manhattan, a gente vai mexer aqui com um gelo bom, aí a gente trouxe o Manhattan ali até, menos 1 grau. Vamos servir, vamos separar, tá? Agora com o gelo de máquina ou até o gelo de posto, mesma receita, tá? Sempre a mesma receita. Cheguei a menos 1 grau de novo, vou separar ele aqui, tá? E com o gelo triturado também, cheguei a menos 1 grau, vou separar aqui, tá? Por medida, ele comprova pra gente que esses coquetéis têm a mesma diluição. Então, só repetindo o que é uma afirmação que reafirma a lei fundamental dos drinks aí, segundo o Dave Arnold, que contanto que 2 drinks com a mesma receita cheguem na mesma temperatura, eles vão estar com a mesma diluição no final, tá? Isso prova pra gente o quê? Que independente da sua receita, o que mexe com sua diluição é muito a sua técnica, tá? Ele faz a experiência aqui com um Manhattan. Só que ele ocupa várias páginas aqui também, falando de receita de Manhattan. Acho que não é o que a gente quer ver, né? Exatamente. Ele mostra o experimento acontecendo. Deixa eu virar aqui, só para vocês darem uma olhadinha no livro, que essa parte é bem legal. Não é muito, né, para fazer a leitura na live, mas assim, o que ele está fazendo aqui? Peraí que tá com reflexo aqui. Ele tem 3 Manhattans aqui, tá? Então, ele anotou aqui o Manhattan do antes, o depois e o normal, tá? O que ele faz no começo? Ele coloca gelo no antes e no depois e não no normal. E aí ele começa a mexer aqui o depois, tá? Por 15 segundos. Então aqui com 15 segundos, o que ele faz? Ele para de mexer aqui e vai esperar 90 segundos sem fazer nada, tá? Depois desses 90 segundos, ele adiciona gelo aqui no normal, no último, tá? E começa a mexer junto também o antes, tá? Então ele faz um normal. O normal é o quê? Dosou dosou as bebidas, põe gelo, começa a mexer. O depois é o quê? Dosou as bebidas, colocou gelo, mexeu e deixou. Esqueceu o coquetel lá. E o antes é o quê? Ele dosou as bebidas, colocou gelo, esperou bastante tempo, aí sim ele mexeu. E aí no final, depois de 120 segundos, essa experiência que dura 120 segundos, ele serviu 3 coquetéis idênticos. Então, reforçando aquilo que a gente estava falando, né? Contanto que 2 ou 3 ou 10 drinks que seja com a mesma receita, contanto que eles alcancem a mesma temperatura de serviço, a diluição deles é a mesma no final, tá? Por quê? Porque não existe resfriamento sem diluição e não tem diluição sem resfriamento. Beleza? Bom, é isso aí. Esse é o final da sessão 1 da parte 2 do Liquid Intelligence, livro do Dave Arnold. Se você gostou, compartilha com seu amigo bartender aí. Quanto mais a gente souber, quanto mais informação a gente compartilhar, melhor. Se quiser trocar uma ideia sobre qualquer coisa sobre essa parte do livro ou sobre qualquer outro assunto, é só me procurar lá no Instagram pelo @guiferrari.13. Legal? Um abraço.